que nós como médicos observamos, né? Quando o paciente, ele entende a sua doença, ele procura compreender a sua doença, com todo o sofrimento que ela possa trazer, ele tem um problema, a doença. Se ele não entende a doença, ele tem dois problemas, a doença e a dificuldade de aprender com ela, né? E esse é um princípio que a gente poderia falar da diferença da salutogênese e da patogênese. Ótimo. Né? Porque nós, como médicos, e todas as pessoas que trabalham com saúde, seja dentista, ou psicólogo, fisioterapeuta, nós temos que entender o que gera a doença. Né? Lógico, um paciente chega para mim e eu tenho que ajudá-lo entendendo a doença para poder instituir um tratamento adequado. Então eu preciso de conhecer a patogênese, o que gerou a patologia. Tudo bem, ótimo. Mais inteligente é eu entender o que causa a saúde, né? A salutogênese. Então, a salutogênese é o que gera a saúde. E esse termo da salutogênese foi criado por um indivíduo chamado Aaron Antonovsky, e ele não era da antroposofia, não tinha ligação com a antroposofia, mas ele colocava primeiro o que ele chamava de senso de coerência, né? E o senso de coerência, ele significava você pensar, significa na realidade, né? Você pensar, sentir e agir na mesma direção. Então isso é ser coerente, né? Se nós olharmos objetivamente, com olhar mesmo objetivo para nós, durante o dia, muitas vezes nós somos absolutamente incoerentes. Nós pensamos uma coisa, sentimos outra e muitas vezes fazemos outra. Então, um exemplo típico na alimentação. Eu sei que eu não posso comer um determinado alimento. Então, eu penso nisso. Se eu continuar comendo esse alimento, ele pode ser prejudicial para a minha saúde, né? Sempre falo com os pacientes que no sentido da alimentação, o melhor médico é ele mesmo. Ele sabe, eu como isso aqui me faz mal. Mas o meu sentimento é, nossa, mas isso é tão gostoso, né? Ou seja, uma comida salgada, uma comida doce, seja o que for. E aí meu pensamento está dizendo uma coisa, mas o meu sentir está dizendo outra, e eu vou acabar fazendo o quê? Aí já tem um drama, né? Eu posso, inclusive, falar, eu não vou comer, né? Porque eu supero o sentimento e estou com o pensamento, ou então eu falo, não, é só hoje, né? E vou lá e como. E aí eu fiz uma junção aqui, mas que atrapalhou o outro ponto lá, e às vezes ainda faz uma influência negativa, porque eu vou falar, não, é só hoje, e aí eu faço um construto teórico maravilhoso com o meu pensamento para justificar o que eu senti que eu queria. Aí eu estou fazendo uma incoerência. É o tal do auto-boicote. Auto-boicote. Né? Hoje se fala, usa esse termo, né? E pode falar também o termo auto-engano. Auto-engano, né? Isso. Auto-engano é outro termo também bastante interessante, porque só o ser humano que tem uma essência, ele tem um autodesenvolvimento, ele tem autonomia, ele tem o livre-arbítrio, né? Uma autodeterminação, mas só o ser humano é capaz de auto-engano. Os animais não têm auto-engano. Eles vivem de acordo com a lei, né? com o instinto e a espécie. E nós criamos, inclusive, todas as justificativas mais maravilhosas para justificar uma incoerência. Aí eu entrei no auto-engano, né? E aí o senso de coerência é você compreender o que você vive, é você manusear, quer dizer, ele usa esses termos, né? Compreensibilidade, manuseabilidade e significabilidade, né? Quando o Aaron Antonovsky fala da salutogênese. Então significa, eu compreendo, ajo da melhor forma possível e dou um significado adequado para isso. Então, na realidade, embora ele não falasse a linguagem da antroposofia, onde nós damos muita importância para o pensar, sentir e agir, eu compreendo com o pensar, eu ajo, né, eu manuseio com o meu querer, com o meu agir, e eu vou dar um significado para isso através do sentir. Então, isso quando nós trabalhamos com pacientes, é bem interessante assim. Quando um paciente tem uma doença, e se ele compreende a doença, compreende como? Compreende como que essa doença se colocou na sua biografia, né, na sua história de vida. Depois ele vai falar, bom, eu adquiri essa doença.
o que eu vou fazer? Né? Eu vou fechar os olhos, não quero ver, não existe, ou eu vou procurar um profissional que me ajude. É lógico que eu vou me colocar na mão desse profissional, porque ele tem um conhecimento que eu não tenho, mas eu não posso me colocar como um messias, né? Eu vou ter que fazer alguma coisa, eu vou ter que minimamente tomar a medicação, né? Tem pessoas que saem do consultório com a receita e não tomam o que for, mas eu fiz aquilo, mas mais do que isso, quando eu procuro mudar um hábito, que é aquilo que nós falamos que é o mais difícil. Então, realmente, os tratamentos melhores, com resultados melhores, são aqueles em que o indivíduo se engaja naquilo que ele tem que fazer. Para isso, ele precisa compreender e fazer. E, ao mesmo tempo, ele dá um significado diferente, né? Dar significado significa você unir a tua essência, dando valor para aquilo. Então, o senso de coerência é isso. E ele passa por uma palavra que nós até conversamos já hoje aqui, que é a resiliência, né? Que a resiliência que não é resignação, né? Tem muitas pessoas que às vezes com resiliência não é isso. Resiliência é um termo que vem da engenharia, né? Por incrível que pareça, que é a capacidade do material sofrer uma deformação e voltar o máximo possível ao seu estado original, e que depois isso foi usado, né, do ponto de vista de autodesenvolvimento, que é isso. Eu sofro um impacto por algo que me atinge, seja uma perda, seja um acidente, seja o que for, e quanto mais rápido eu consigo voltar para o estado que eu estava. Né? Então, isso é ser resiliente, né? Enfrentar a questão. E quando eu coloco isso no sentido de cada vez mais trazer a resiliência dentro de um sentido de coerência, então eu estou num caminho salutogênico. Então, você pode ter uma pessoa que te procura com um estado patológico, e aí eu entendo a patologia, a patogênese disso, e a própria pessoa, apesar de ter uma doença que pode ser até terminal, ela faz um caminho de salutogênese. E nós, como médicos, temos essa possibilidade de ouvir algumas pessoas que falam, eu estou com uma doença terminal, ainda bem que eu tive essa doença, porque hoje eu sou outra pessoa. E aí você vê do ponto de vista de saúde, que uma doença incurável, ela só existe do ponto de vista físico. Então eu tenho um pâncreas que não funciona, eu vou ter um diabetes, posso até fazer um transplante, mas aquele pâncreas não funciona mais, né? Eu posso ter uma doença de uma artrose muito evoluída, que evoluiu muito mal, então eu tenho muitas dificuldades, eu falo, nossa, aqui tem uma dificuldade, né? Talvez eu tenha que fazer uma prótese para melhorar, mas aquela articulação não funciona mais. Mas quando eu olho que aquela doença, quando eu penso no senso de coerência, o indivíduo chega à conclusão de que, a partir dela, eu posso dar passos no meu desenvolvimento, então a doença curou o indivíduo, né? Então, o incurável é do ponto de vista físico. Mas a cura, na realidade, cura é uma palavra pesada para os médicos, né? Então, eu acho que, na realidade, a gente tem que se colocar a caminho da cura, a caminho do autodesenvolvimento. Não quer dizer que eu atingi aquilo, mas se eu dei passos nessa direção, e aquilo que você falou, eu estou convivendo menos com, né? Eu estou dando uma possibilidade de que esse desafio, que nós estamos falando mais da doença agora, ela me faça crescer. Mas não precisa ser doença, né? Pode ser uma questão, eu tenho uma dificuldade de relacionamento. Né? Eu me uni a uma pessoa, no início era tudo maravilhoso, mas no processo de desenvolvimento de cada um, às vezes tem uma distância. Mas o que eu posso aprender com isso? Para quê, né? Aliás, é outra coisa. A palavra porquê, ela não é uma palavra de desenvolvimento. Para quê é uma palavra. Né? Porque quando eu falo porquê, eu estou sempre buscando lá fora. E sim, tem muitas situações lá fora para isso. Mas quando eu falar, mas essa situação lá fora atinge todo mundo. Mas para que eu ainda preciso passar por... Aí eu me coloco no centro da questão. É porque parece justificativas e para que propósitos, né? Sim. Muito bem, isso aí, né? Concordo plenamente. Porque por que falar assim, meu pai foi assim, minha mãe, minha esposa, tudo bem, tá lá fora, né? Agora, tudo bem, né? Milhares de pessoas no mundo têm pais assim, esposas assim. E eu falo, quando falam isso, eu falo, nós vamos parar, sabe aonde? Adão e Eva. Porque todo mundo vai jogar para o outro. Nós vamos chegar lá nos dois. Exatamente. Então é interessante, assim, qualquer coisa, né? Eu posso olhar e pensar assim, mas o que eu posso aprender com isso?
E aí, quando eu tenho essa imagem de poder estar sempre aprendendo, não quer dizer que eu não vou sofrendo isso, seria ilusório, né? Mas o que eu tiro daqui, né? Qual o menor prejuízo que eu posso ter nessa situação? Acho que é bem interessante a gente pensar assim também. Eu vou ter um prejuízo, não tem jeito. Vai ter alguma coisa vai me prejudicar, porque eu queria para um lado, a vida me levou para o outro. Mas qual é o menor prejuízo? E aí esse menor prejuízo depende muito da minha ação, né? Não depende só do que está fora, né? Nós até comentamos isso, né? Foi a época da pandemia, foi uma época muito dramática para a humanidade, mas muitas pessoas cresceram na pandemia. Ainda me lembro, logo no início da pandemia, uma paciente no consultório, a vida dela tinha mudado positivamente com a situação. E ela falou baixinho, assim, tipo assim, ninguém pode ouvir, né? Mas, puxa, foi bom essa pandemia. Porque, na realidade, sim, teve muito sofrimento, muitas pessoas tiveram essas dificuldades, mas muitas pessoas, na sua postura, é que fez a mudança. Nós já comentamos isso como médico, já tivemos a oportunidade de falar sobre isso. Uma das grandes dificuldades da pandemia não foi só a questão da doença em si, mas foi o medo. O medo foi instalado, né? E aí, se eu sei lidar com o medo e transformo o medo numa precaução, então eu vou fazer tudo o que é possível para poder me proteger ou até não contaminar outras pessoas, mas sem paralisar, porque o medo paralisa. E nós vimos muitas pessoas que ficaram realmente paralisadas, né? Até com paranoias mesmo, né? Não posso nem respirar porque está no ar e tal. Mas isso não é da doença. Isso foi criado pelo ser humano. Porque pandemias, a humanidade já teve... Lembra, nós falamos de toda a evolução da humanidade? Sim. E a humanidade já teve peste negra, já teve tantas coisas, sem antibiótico, sem nada do que nós temos hoje, e ainda continuamos, né? Porque encontraram pessoas que falam, sim, é uma situação grave, mas como que a gente resolve? Mas resolve de uma forma coerente, né? Porque na hora que dá o problema, todo mundo quer resolver, lógico, sem dúvida. Mas nem sempre as condutas são as melhores, né? E o medo dá espaço. Nós dá espaço para tudo. Para a pessoa se agarrar no que, né, no que chega até ela. E aí vem de novo as ideologias ou quem às vezes também manipula isso. Manipula também, é lógico. Como quer, né? E aí vem uma questão interessante também, né? Que é a pergunta. A pergunta é uma coisa essencial. Nós falamos do porquê e do para quê, né? Então, quando você vê olhando para os reinos da natureza, né? O girassol, ele gira, é uma planta que gira para o sol, e ele não foi na escola para aprender isso, né? Ele faz. O animal, ele sabe instintivamente quem é o predador e quem é a sua caça. Não foi para a escola. Nós precisamos, né? Então é bem interessante pensar assim, por que isso, né? Existe uma sabedoria cósmica que está no mundo inteiro. E que os animais, as plantas, eles vivem isso inconscientemente. Então, eles sabem o que fazer. Nós vivemos na sabedoria, mas para ter essa liberdade que o ser humano tem, nós precisamos ficar um pouco apartados disso. E aí nasce a pergunta, nasce a dúvida e nasce a pergunta. A ciência nasce da pergunta. E pensando na época da pandemia, uma das frases mais incoerentes que tinha era: você não pode questionar a ciência. Se você não questiona a ciência, você não está fazendo ciência, porque a ciência depende disso. E questionar não quer dizer que eu sou contra. Questionar eu faço para poder melhorar. Então, para mim é muito claro assim, se nós nunca tivéssemos, a humanidade, nunca tivesse questionado o 14 bis do Santos Dumont, em homenagem ao Santos Dumont, porque eu não posso discutir, nós não chegaríamos onde chegamos. Então, a discussão, a pergunta, que é o fazer ciência, não no sentido só da ciência acadêmica, né? Se eu pergunto uma coisa, como é que eu faço esse arroz diferente? Eu estou fazendo ciência, né? Eu estou perguntando, eu estou criando coisas. Então, perguntar é a essência do ser humano. Então, se eu não posso questionar um dogma religioso, científico ou político, onde que está a minha individualidade? Exato. Né? Agora eu posso questionar e falar, não, eu concordo. Mas aí é diferente. Aí eu pensei sobre o assunto e falo, sustento moralmente essa ideia. Ótimo. Agora, se eu não tenho nem a possibilidade de perguntar,
eu estou tirando a humanidade, né? O não poder perguntar é desumano, nos dois sentidos. Desumano porque não é humano, porque o humano pergunta, e é desumano porque tira a possibilidade do indivíduo. É uma maldade, na realidade, para um ser humano. Né? Mas isso implica que eu tenho que assumir por mim. O protagonismo. O protagonismo. E para muitas pessoas isso é o desafio. É melhor que alguém me fale. Eu vou seguir. E se der errado, não, peraí, mas eu segui o que o outro falou. Né? Agora se eu falo, não, eu quero por mim, eu vou ter que assumir, com certeza. E no contra todo mundo. E se der errado, ainda vai todo mundo falar, tá vendo? Você fez errado. Mas eu fiz. Né? Eu tive a consciência. Né? Lógico que não pode ser sempre assim, porque também eu tenho que me basear na experiência da humanidade como um todo. Aliás, é isso que a gente vive com os adolescentes, né? Você está entrando na fase dos adolescentes, né? Eu já tenho até neta. Mas essa história, é isso aqui que você fala assim, olha, você vai dar errado nisso aqui. A gente fala, eu te falei, né? Isso é típico, né? Mas, pô, a pessoa pesquisou, né? O adolescente precisa disso, ele precisa passar pelas coisas. Lógico que como pai e avô, você não vai deixar uma pessoa, se possível, entrar numa situação de alto risco. Mas tem hora que você tem que dar um passo atrás e falar, ele precisa experimentar. E eu experimentei em relação aos meus pais, né? E que também ficaram apavorados com quantas coisas que a gente fez. Mas o problema é fácil. Não, você não pode, de jeito nenhum, não faça isso. Até porque na polaridade que nós falamos, quando o impedimento é muito grande, aí é que o outro vai querer fazer, né? E às vezes correndo riscos mais sérios. Exato. Então esse ponto de equilíbrio que é, né? Esse ponto do fio a gente fala isso do fiel da balança, né? Esse ponto é que é o mais delicado. Dificilmente alguém está sempre no meio, mas a humanidade evoluiu assim e vai continuar evoluindo assim. Não vai ser nos polos. Com certeza não vai ser nos polos, né? Muito bom de escutar. Vamos fazer em 2 momentos. Tá bom. A gente encerra esse aqui. Tá bom. E depois a gente volta a falar de outros temas. Ótimo. Maravilhoso. Tá ótimo. Adorei. Te agradeço a oportunidade de a gente poder trocar, né? Obrigado.